E aí, galera, estamos ao vivo. Quem chegar aí avisa se o som tá bom. Eu vou fazer o teste aqui com o fone de ouvido e também com o microfone. Aí a gente vê o que fica melhor em questão de áudio, certo? Vou aguardar um pouco aí a galera entrar. Aí, ó, Jerônimo entrou. Galera, esse formato de live aqui é um formato diferente que eu tô testando. Nas quintas-feiras eu entro ao vivo no YouTube, desenhando. E aqui nas terças-feiras eu entro ao vivo para poder trocar um papo. Papo de desenhista, exatamente. Você aí que é desenhista, eu tô com essa proposta nova aqui de toda terça-feira eu trocar uma ideia com algum desenhista, conseguir passar alguma dica valiosa para ele, que possa melhorar no aspecto até de pessoas que têm medo de pegar encomendas, de começar a vender, né, a sua arte. Então eu vou fazer o convite aqui para a Cauana, acabou de entrar ao vivo aí também. Tem dois desenhistas na live aí. Algum de vocês querem entrar ao vivo comigo aqui para a gente trocar um bate-papo? Aí, ó, tem mais um desenhista aí, o Francis Richard entrou. Jerônimo já falou, boa noite, professor. Se alguém quiser entrar ao vivo aí, nós vamos trocar uma ideia sobre desenho agora. Só me falar aí que eu faço convite aqui, certo? O bate-papo aqui vai ser coisa do dia a dia, sobre desenho, como que começou a desenhar, as dificuldades que os desenhistas enfrentam. Então vamos ver aqui, ó. A Cauana aceitou participar. Então hoje eu vou fazer a live com ela e na próxima aí eu faço com uma outra pessoa, com outro desenhista. Então deixa eu aceitar aqui. Tô aceitando o seu pedido aqui agora, Cauana. Aí, ó. Cauana está ao vivo. Oi. Tudo bem? Boa noite. Tudo e aí, boa noite. E aí, desenhista? Como está a vida de desenhista? E conta pra gente como que tudo começou, como que você começou nos desenhos. Aí eu comecei a desenhar, meu irmão desenhava e eu comecei a ter interesse também a desenhar, só que ele começou a desenhar mangá. E eu também comecei a desenhar mangá, só que aí eu tive mais interesse por um realismo mesmo. E aí foi quando eu comecei a fazer a técnica de... Esqueci o nome da técnica. Mesa de luz. Mesa de luz. Só que eu não gostei de fazer essa técnica. Aí acabou que eu fui procurando outras técnicas. Aí foi quando eu achei o seu canal lá no YouTube. E aí eu comecei a... como que fala? Eu conheci a técnica que você usa e aí eu comecei a usar ela também. Então vamos lá, um dos motivos, eu quero ouvir de você, né? Você já falou que a técnica de mesa de luz aí foi algo que você começou a fazer, mas não adaptou muito. Qual que foi um dos motivos que você não gostou? Pode falar aí pra gente. Primeiro que ficava meio que idêntico, mas ficava esquisito ao mesmo tempo. E também eu não gostava por causa que, tipo assim, eu não conseguia desenhar tipo, sozinha ali. Só conseguia desenhar só com a mesa de luz. Eu não sabia desenhar em outro lugar, tipo, numa mesa normal. Eu só sabia desenhar naquele exato lugar. Então era coisa meio chata, sabe? Comigo foi exatamente isso. Quando eu comecei a estudar desenho realista, eu toda a vida comecei com, acredito que todo mundo aqui, ó, se tiver mais desenhista na live aí, pode falar. Acredito que a maioria começa desenhando a mão livre mesmo. É os primeiros traços ali, olhando na referência e passando para o papel. Só que eu me incomodava de ver que meu desenho, por mais que ficava próximo à foto, né, sempre tinha ali um olho que ficava mais torto, uma boca. Então, isso aí era algo que me incomodava. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi pesquisar sobre técnica de esboço. E
aí eu descobri exatamente a mesa de luz. Foi uma técnica que eu já bati o olho, eu cheguei a fazer uma vez um desenho que foi colocando em cima da tela do computador, né? E tirando os traços. Só que, sabe aquele sentimento que, tipo assim, eu não sou um desenhista mesmo? E se alguém me pegar um dia e pedir para eu fazer um desenho ao vivo? Aí eu vou pegar uma tela e vou tirar o traço, as pessoas, a primeira coisa que vai falar é que, ué, desse jeito ele não é desenhista, não, ele só está tirando o traço em cima. É um assunto polêmico, porque todo desenhista que eu já participei já deu atrito por conta disso, né? Tem gente que concorda, mas o desenhista fala, eu sou o desenhista que é da técnica de sombreamento, eu não sou da proporção. Já vai ter outros que vai ter uma trapata. A minha opinião é a seguinte, eu acho que cada artista, cada desenhista usa a técnica que for melhor para ele, que ele sentir à vontade. Eu não vou chegar no seu desenho e falar, seu Cauana, seu desenho é menos realista, você é menos desenhista porque você está fazendo esboço copiando, tirando o traço possível. E jamais. Para mim, fica livre. Só que assim, eu sentia esse medo. Um dos pontos que eu não quis seguir nessa trajetória da mesa de luz foi exatamente isso, o medo de julgamento de outras pessoas. Eu falava assim, gente, o dia que eu precisar mostrar algo do meu desenho, e aí, se eu fizer um convite para poder participar de um programa de televisão, eu preciso fazer um desenho lá, eu já vou chegar com o esboço pronto. Então, eu ficava muito com esse sentimento. E aí, pesquisando, para mim, a técnica que mais me estimulava, porque eu tinha o auxílio das linhas, né, exatamente aquelas outlines, as linhas que a gente coloca sobre a folha, e eu continuava treinando a mão livre. Então, foi um dos motivos, e o que eu mais gostei, o que eu mais gosto da técnica, é exatamente a oportunidade de qualquer tamanho que eu precisar desenhar, eu uso ela. Inclusive, eu já vi artistas pintando prédios, eu ficava por conta, eu ficava assim, como que tem gente que consegue pintar prédio de 7 andares, 20 andares, e os caras fazem um trabalho perfeito. Qual que é a técnica? O cara vai conseguir projetar uma imagem ali para ele tirar o traço. E aí descobriram, eu fui ver, o pessoal já usava essa técnica, né, de simetria ali para poder conseguir deixar o desenho proporcional. Então, hoje, para mim, é a técnica assim, que eu uso desde lá dos 12 anos de idade que eu comecei a aprofundar. E hoje, para mim, é muito tranquilo. Assim, na hora que eu coloco o desenho lá, começo a esboçar, eu já tenho uma facilidade grande. Você sentiu muita diferença nos seus esboços quando você começou? Não, a diferença foi enorme. Enorme e grande a diferença. Se contar que depois que eu assisti as suas lives, eu tive mais conhecimento com materiais, né? O material que eu utilizava eram os materiais que não era profissional. Hoje em dia eu já consigo achar os materiais mais profissionais do que o de antes. E também agora eu sinto mais segura quando eu vou fazer essa técnica, porque é que nem você falou, eu ficava tipo envergonhada também, porque eu não conseguia desenhar ali na hora. A pessoa chegava assim, a técnica que eu utilizo hoje também não consigo fazer na hora, né? Demora um pouco, mas era com aquela outra técnica, era mais difícil a pessoa chegar em mim, eu não sabia fazer. Eu tinha que estar com a minha mente de luz ali para eu conseguir fazer. Hoje não, hoje eu consigo fazer em qualquer lugar. Exatamente. Então, mais um outro ponto que eu acho vantagem é isso também. Você vai fazer a mesa de luz, eu estou no ambiente aqui, eu preciso fazer agora. Eu não tenho uma tela, eu não tenho nada. Você está preso, você está limitado. O outline aí, você pega uma régua, pega o seu papel, acabou. Não tem, pode ser um tamanho A5, pode ser um tamanho A3, pode ser uma parede, pode ter paredes também. Prédios, você não tem aquela limitação. Eu falei régua, mas não tem nem a necessidade de ser régua. Quando eu fiz a minha primeira pintura em parede, que foi uma igreja que eu pintei realista da cidade do Estonacri, eu usei foi um cabo de vassoura improvisado. Peguei um cabo de vassoura, eu fiz ali uma marcação no cabo, da onde que seria mais ou menos, né, uma proporção. Eu marquei 2 traços e aí eu fiz uma linha e fui usando aquela dimensão para poder ir esquadrejando a minha imagem. Então, assim, você consegue improvisar até sem a necessidade de ter, de fato, uma régua. Então, eu
vejo mais vantagens nessa parte aí também. Cauã, você já explicou um pouco sobre a sua trajetória, né? Eu venho acompanhando, vejo os seus desenhos aí. Qual que foi a sua maior dificuldade no desenho realista? O que foi ali que você falar, nossa, isso daqui para mim é difícil? Você A conseguiu até parte hoje? mais difícil foi quando. Ah, no começo. Porque no começo eu não sabia fazer direito. Eu não sabia qual técnica era que ia encaixar mais, né? Que eu ia mais ter facilidade para desenhar. Então, ainda mais eu que não tenho curso de desenhos, eu nunca fiz curso de desenho. Então, eu fui caçar mesmo um lugar onde eu conseguiria aprender de graça, né? Porque eu não tinha condição de poder pagar um curso naquela época. E aí tive que caçar um jeito de eu desenhar, aprender a desenhar de graça. Então isso foi um pouco difícil. Tinha que pesquisar lá no YouTube, no Google, no Pinterest, os lugares que eu conseguia aprender algumas coisas desenhando mão livre. Na mão livre eu conseguia aprender bastante coisa no Google e no Pinterest. Aí, quando eu fui caçar no YouTube, eu achei lá, né, você, então essa foi a parte mais difícil, achar um jeito de desenhar mais fácil. Achar um conteúdo organizado, né? Igual muitas pessoas às vezes perguntam, falam assim, mas qual motivo que eu vou pagar um curso sendo que tem de graça? O que eu mais entendo assim, da ideia do curso, que eu sei que tem pessoas Me que dá meu fone. não agradam, tem gente que fala, não, eu não gosto de gente que vende curso, não gosto de curso, mas o curso nada mais é que a organização. E quando você vai estudar qualquer assunto, você joga no Google ali, você vai ter uma lista de conteúdo, então muitas vezes você não sabe por onde começa. Igual a gente sabe no desenho realista, aí tem várias sequências que a gente começa no desenho até chegar e finalizar e ter um desenho bem próximo de uma fotografia. Então, muitas vezes, o curso, a ideia é essa, trazer a organização, um passo a passo ali, de algo que você fosse aprender sozinho. Eu também aprendi de forma autodidata. Então, assim, para chegar no nível que eu estou hoje de desenho, tem mais de 16 anos que eu estou desenhando, praticando praticamente todo dia. Então, a forma que eu comecei foi mais difícil. Era uma época que nem tinha internet igual tem hoje, o acesso facilitado. Então, a ideia do curso é justamente isso, trazer um conteúdo organizado para que a pessoa que chega ali, ela já sabe o caminho e ela não precisar ter que ir descobrindo por conta própria. Igual, eu já comprei vários materiais que hoje eu não utilizo mais na minha técnica. Então, mais um ponto positivo também, que às vezes a pessoa vai começar a comprar materiais ali, testar e ver que às vezes não tem tanta utilidade. Então, de fato é isso, tá? Estou trazendo um pouco a ideia aqui do porquê de um curso. O Robson, só para responder um pouco com a galera no chat, Cristina desejou sucesso aí para você. O Robson entrou e boa noite, mestre. O Jobson também está na área. O Robson falou que o áudio está zoado. É o meu? Confirma para mim aí, Robson. Ou deve ser o meu também, não sei. O meu não tá saindo zoado. O Eu seu. estou te ouvindo normal aqui para mim, sabe? Eu também. Ana, deixa eu ver aqui. Ó, o Wellington entrou também, realismo na ponta do lápis. É isso aí, Wellington. Eu tenho mais uma pergunta aqui. Qual que foi, assim, a sua maior dificuldade com relação ao desenho? Dificuldades que eu digo não a técnica em si, em desenhar, mas você Desenho encontrou mesmo, sim? dificuldade. Como é que é? O desenho, a dificuldade que eu tive no desenho, Não, eu digo dificuldade de. Vou te dar um exemplo. Para mim, uma grande dificuldade que eu encontrei no início foi achar lojas que vendessem material de desenho. Aí, ó, é o áudio do professor. O pessoal falou que meu som não está bom. Eu vou fazer um teste aqui. Eu vou trocar, vocês vão falar comigo se o som melhorou. Só um minuto. Enquanto isso, deixa eu passar a pergunta para a Cauana. Dificuldades sobre lojas para poder comprar seus materiais, dificuldade de apoio de família, muitas vezes as famílias não apoiam, né? Pessoas ali que de fato às vezes te desestimulavam,
teve algum ponto que você chegou a pensar em desistir de mexer com desenho? Passo para você, depois eu vou trocar. Tá. Eu em si, a minha família, eles sempre me apoiaram a fazer desenhos. Sempre, desde o início, desde quando eu não sabia desenhar direito, eles sempre me ajudaram, me apoiaram. Então, a família em si, eu não me sentia que eu, tipo, me fazia desistir, né? Já só os pessoal de fora, várias vezes eu postava, muitas vezes, ficava mangando, né? Falando que era torto e que eu podia desistir. Até hoje eu recebo comentários assim. Só que acaba que eu não dou ouvido a esses comentários. Eu escuto mais a minha família, que sempre me apoiou em desenhar. Então, em relação à minha família, eles sempre me apoiaram. Agora, já em relação a materiais, você diz, tipo assim, comprar materiais, tipo, a dificuldade que eu tive de comprar materiais? Isso. Olha, melhorou o áudio? Alguma coisa? Ou tá a mesma coisa? Pra mim, o áudio sempre esteve bom, não tá zoando no meu. Tá do mesmo jeito, mas não tá zoando, tá normal. Tá. A galera que tá ouvindo aí, o áudio melhorou? Tá a mesma coisa? Tá a mesma coisa, mas aqui eu não tô falando. Pra mim, tava normal. No meu tá A normal. mim também. Sempre esteve Tá ótimo. normal. Eu falo com relação a, por exemplo, eu comecei a desenhar, eu nasci na cidade de 35 mil habitantes. As papelarias que tinham era o básico. Então era só ali o papel convencional, não tinha nada de Stadler, Conter Paris, Coinor, e era marcas que era sem chance. Uma vez eu cheguei na papelaria e pedi à funcionária se tinha espuminho. Ela virou para mim e falou assim: isso daí é alguma coisa de fumar? É cigarro? Aí eu disse: não, é um material de desenho. O pessoal falou que é a mesma coisa. Deixa eu. Aí, ó, dá uma olhada se mudou o áudio. Tá mudado, tá mais alto agora. Tá mais alto, né? Tá bem mais alto agora. Então eu cheguei na papelaria ali, era lugar que a pessoa nem sabia que tipo de material que era. Então, assim, eu vi que isso aí na época que ainda não tinha internet, assim, com a acessibilidade que tem hoje. Já tinha, mas era uma internet, na época ainda de modem, era bem mais difícil, vencia o pacote, né? Dava os 70%, eles ia lá e jogava sua internet lá para baixa qualidade. Então, assim, era muito difícil. Não tinha essas lojas online, igual tem hoje. Então, foi algo assim que eu bati com a primeira dificuldade. Não foi algo assim de me impedir, porque aí o que eu fiz foi pesquisar lojas de outras cidades mais perto. Igual a cidade que eu nasci foi Matosinhos, dava uns 40 minutos de Belo Horizonte. Então, tinha horário de ônibus que dava para poder pegar e ir até a cidade, para poder, de fato, ir lá e comprar os materiais. E aí, o que eu fazia? Como eu já comecei a mexer com as encomendas, o dinheiro que eu ganhava desses primeiros desenhos, eu gastava uma parte, né? E outra eu investia em comprar material. Então, eu já ficava naquela ansiedade de, no próximo mês, igual o meu pai era motorista de ônibus, então eu ia com ele, aproveitava os intervalos que ele tinha de folga, e eu ia junto para poder... O pessoal falou que piorou mais. Oi, gente. Talvez é a internet que tá falhando. O defeito que eles estão vendo é que tá falhando a voz. Porque não, aqui pra mim tá normal. Vou continuar. Não tá falhando. Então, se tiver alguma mudança. Então, eu esperava ali dar um mês, quando eu juntava meu dinheiro. E aí, a primeira experiência que eu tive, eu vou contar a minha, depois eu quero ouvir a sua também. Eu juntei na época mais ou menos uns 100 reais. Isso daí na época era muito dinheiro. Hoje em dia, 100 reais, você vai em qualquer supermercado aí, meu filho, compra 3, 4 coisas, já acabou. Na época, 100 reais era uma quantia boa, principalmente para um adolescente aí que estava com 13 anos, que já fazia sua renda através do desenho. Então, eu cheguei na papelaria e aí todos os lápis que eu via no YouTube, no Instagram, eu tirava print de tudo. Cheguei na loja, comecei a ir. A loja que eu cheguei era um paraíso, né? Tinha um monte de lápis,
giz pastel para todo lado, pincel, é um parquinho de qualquer desenhista. E aí, falei com o vendedor, eu quero material de desenho realista. Ele começou a me mostrar, eu disse, eu quero dessa marca aqui. Eu nem sabia falar Stadler na época. Aí eu falei para ele, você tem essa marca aqui? Mostrei o papelzinho escrito, né? Aí ele tem, a Stadler, alemã, assim, isso, com quem eu sabia pronunciar, né? Aí comecei a fazer o pedido. Fui colocando lápis, mais lápis, mais lápis. Isso daí sem a mínima ideia de valores dos materiais, né? Na hora de cobrar, aí tinha a parte da vendedora lá, o monitor que dava pra gente ver os valores que ia passando, ela ia batendo, aí R$15, 20, 35, rapidinho, já tinha passado R$100 e tava aquela quantia de lápis ainda para poder passar. E eu começando a ficar com vergonha, porque meu orçamento não tava para aquela quantidade de material, mas eu me empolguei. Então, na hora que deu ali mais ou menos R$100, a gente falou, moço, eu acho que vai ser só esses materiais aí mesmo. Esses outros aí eu olho mais para frente, eu ainda estou testando, arrumei a desculpa boba lá. E aí essa foi a primeira, o primeiro impacto que eu tive. E eu vejo algumas pessoas com uma certa dificuldade na hora que eu falo sobre desenhar, a pessoa fala, mas eu sou de cidade interior, não vende esses materiais de desenhos. Então, assim, essa foi a dificuldade que eu tive. Eu consegui passar por cima, que era ir numa outra cidade. Então, eu tinha que investir um tempo, né, uma energia maior. Mas poderia ser um dos obstáculos de eu falar, não vou ficar desenhando, não, porque eu estou com dificuldade em achar os materiais. Hoje, a gente já tem a facilidade da internet, né? Então, me conta aí um pouco como que você faz para comprar esses materiais, se você chegou a encontrar alguma dificuldade na época que você estava iniciando, se foi algum fator que poderia te desanimar. Quando eu comecei a desenhar, há menos de 2 anos atrás, que ainda vai fazer 2 anos, eu comecei a desenhar. Então, quando eu comecei a desenhar, eu morava também no interior, era uma vilinha que era muito pequena, tinha um mercado nela. Então, esse mercado, eu lembro que a primeira vez que eu assisti sua live, eu vi você utilizando uma borracha elétrica. Então, eu fiquei encantada por aquela borracha elétrica e falei, vou lá no mercado olhar se tem essa borracha. Quando eu cheguei lá, falei assim, moça, você tem uma borracha elétrica? Ela começou a rir de mim e falou, isso existe? Borracha elétrica? Pra que é isso? Isso não existe. Ninguém lá conhecia uma borracha elétrica. Então, eu fiquei até com vergonha. Eu falei assim, não, moça, isso existe. Eu tenho certeza que existe, você não tem? Então, mas existe. Aí, beleza, tive que ir 70 quilômetros. Quando a minha mãe foi fazer compra, aí eu fui com ela. Aí nós fomos no mercado da outra cidade, nós continuou sem achar essa borracha. Aí acabou que eu voltei para casa triste, porque eu queria a borracha, né? E aí eu fui e procurei no Mercado Livre. E eu lembrei que você falou também que tinha pedido pela internet essa borracha. Aí eu falei, não, vou caçar pela internet também. Aí eu fui e cacei no Mercado Livre. E aí eu não lembro exatamente quanto que ela foi, quanto que ficou ela. Mas parece que tinha sido uns R$60 que ficou no Mercado Livre. Aí, como eu morava no interior, onde eu morava não tinha correio. Aí eu tinha que pagar um frete dessa cidade, que era 30 quilômetros, até a minha casa. E aí eu lembro que isso tudo ficou por mais de R$100. Então foi uma dificuldade muito grande para mim. E todos os materiais que eu pedia pela internet ficava muito caro, por causa que eu tinha que pagar um frete. Eu não lembro, mas parece que era R$30 o frete da cidade grande até a minha cidade, porque não tinha correio. Então, além de eu pagar o frete do próprio aplicativo do Mercado Livre, eu ainda pagava outro frete de R$30. Então, era muito caro. Então, era uma despesa enorme de grande para mim. Então, isso foi uma dificuldade muito grande para mim na época. Aí, eu acabei que me mudei de cidade. Agora, hoje em dia, está mais fácil, até porque hoje eu moro numa cidade maior, mais opções de mercado. Eu posso ir lá caçar, que talvez eu vá achar um material profissional. E se pedir pelo Mercado Livre, vai sair mais barato do que naquela época. Naquele tempo,
há um ano atrás, eu morava em cidade pequena, eu tinha que pagar fretes super caros por causa do lugar onde eu morava. Então, todo o material que eu pedia se tornava muito caro para mim. Então, isso foi uma dificuldade grande. Mas, mesmo assim, eu consegui comprar meus materiais. Graças a Deus, eu consegui comprar aos poucos. E foi isso. Foi muito difícil, porque eu morava também em cidade pequena. Foi muito difícil para mim, porque era muito caro. Muito caro. Às vezes o material era R$ 20, mas com o frete do próprio Mercado Livre, que já é caro também. E aí o frete Deus, você tá mudando de vez. Do frete que eu tinha que pagar da minha cidade da outra cidade para minha cidade, ficava muito caro. Ficava de R$ 100 por frente. Então foi uma dificuldade grande para mim, muito grande mesmo. Só que mesmo assim eu consegui comprar os materiais e eu pisei por cima também da dificuldade. Graças a Deus. Certo. Eu dou até uma dica para os alunos, o pessoal que vai comprar assim, material, eu gosto de pegar na Shopee, sabe? O aplicativo aí, você sabe qual que é, não sabe? Sei. Porque você entrando na mesma papelaria, você consegue estar fazendo um envio, porque o que encarece muito é isso, é você comprar em lojas separadas. Cada produto é um envio, realmente. certo? Então, se você conseguir comprar a maioria desses produtos em uma única loja, você paga um único frete e lá tem diversos cupons. Nossa, quantas vezes eu já comprei material aqui que eu não paguei nada de frete, sabe? Um outro site também que eu indico aí é a Amazon. Eu já comprei, quer ver? Eu não estou com estojo aqui agora não, mas eu já comprei aquele estojo da Stadler com 12 lápis, 12 ou 10 lápis, não sei. Desde a graduação 4H até o 6D, na época o valor dele estava acima de R$ 100 o estojo. Eu consegui comprar ele de R$ 60. Foi nessa semana de Black Friday. Então, eu consegui comprar cada lápis aí tinha saído mais ou menos por, no caso, menos que 50 centavos praticamente, sabe? Então, foi uma vantagem grande. Eu vejo aí que se a gente pesquisar direitinho, assim, sabe? Dá para poder comprar muito material e conseguir quebrar essa dificuldade que eu sei que muitos desenhistas, a grande maioria aí, tá em cidade interior, local ali que tem mais difícil acesso, e eu sei que pode ser uma coisa que poderia desanimar a pessoa de continuar. O outro aspecto aí que eu vi que você falou é sobre a questão de apoio familiar. Eu tô vendo que tem uma galera aqui no ao vivo aqui. Pessoal que desenha, comenta aí pra gente aí se vocês têm apoio familiar nessa jornada do desenho, se alguém já chegou a te desanimar, falar que isso daí não é de coisa de desenhista aqui, papo de desenhista aqui, tem que fazer outra coisa. Então, eu gostaria de saber um pouco sobre a galera, o que eles estão passando com relação a isso. Eu vou contar um pouco da minha história. Eu, de fato, assim, minha família sempre me apoiou. Então, desde o início ali, que eu comecei a ter os primeiros desenhos que eu já destacava entre outras crianças, meu pai e minha mãe sempre deram incentivo de comprar material, de dar lápis, sabe? Quando eu comecei a pegar os primeiros pedidos, as encomendas foram aparecendo, eles nunca chegaram para mim e falaram: filho, isso daí é coisa isso daí não dá futuro, isso daí você não vai conseguir nada, você vai levar golpe, sabe? Eu nunca tive esse tipo de palavra para poder me desanimar. Mas eu sei que quem tem, né, o pai e a mãe ali, que é referência, o que a gente escuta deles, demanda muito o que a gente vai ser no futuro. Então, se a gente receber um não de uma mãe e de um pai, é algo ali que pode ser o fim da carreira, literalmente. Pode ser o corte de vários talentos, né? Vou falar com vocês a experiência que eu tive em uma escola. Eu fiz um projeto social que era de desenho. Não era nada de desenho realista, assim. Eu fui lá, contei a minha história toda de como que eu cheguei a entregar desenhos para famosos, fazer encomendas para famosos, divulgar o meu trabalho pelo Instagram, vender os meus desenhos para vários locais do país, consegui fazer renda com isso. Então, eu contei a minha história ali e eu comecei um projeto com essas crianças, que é estimular eles a desenhar no tempo que eles estavam com vontade de desenhar.
E aí teve uma jovem que chegou para mim e falou, Fabiano, eu não vou desenhar, eu tô saindo do projeto porque a minha mãe falou que desenho é coisa de gente vagabundo. Então, eu não vou continuar, não. Então, olha para você ver, a jovem estava começando bem o projeto, estava super animada, mas foi uma palavra da mãe ali que acabou com o estímulo que ela tinha, empolgação. Então, ela começou a ver vários vagabundos lá dentro da sala, né? Os meninos tudo desenhando, expressando a sua arte. Então, assim, foi algo que me assustou muito, sabe? Foi a primeira vez que eu vi isso da sua gente. Da minha parte, eu nunca tive da minha família alguém me desanimando, mas eu sei que tem outras famílias aí que não vê o desenho como uma oportunidade de alguém se elevar, né, socialmente, porque, de fato, para mim, o desenho, eu falo que tudo que eu conquistei hoje aqui, que eu tenho, foi através, sempre tem um desenho ali no meio. Então, eu gostaria de ouvir a sua opinião também, né? Qual que é a sua opinião sobre o apoio familiar, sobre a sua família? Se já chegou alguma avó, algum tio, alguém a chegar a te desanimar, ou amigo, muitas vezes até gente próximo, sem ser família. Então, passa a palavra aí para você. Da família em si, ninguém chegou a me atrapalhar, tipo, falar que isso era coisa de gente que não tinha que fazer. Eles sempre me apoiaram, inclusive as minhas primeiras encomendas foram eles lá mesmo falando, se tu fazer isso aqui eu vou te pagar. Eu não sabia desenhar muito bem ainda, mas mesmo assim eles queriam pagar só para me influenciar mais ainda, sabe? Mas em relação a amigos, muitas das vezes eles mangavam demais dos meus desenhos, falavam. Esses dias para trás, acho que foi semana passada, uma amiga minha perguntou assim para mim, mas por que tu posta isso no teu Instagram? Pra que tu fica desenhando? Tu fica desenhando até de noitão, pra que tu desenha? Aí eu falei, eu gosto de desenhar e desenhando bom ou ruim, tem pessoas que pagam pra mim desenhar. Então, já que eu gosto de desenhar e tem pessoas que pagam pra isso, já que é uma coisa que vai me dar um pouco de renda, que tá dando pouca renda ainda, né? Já quando sou profissional, é uma coisa que me dá dinheiro que eu gosto, é por isso que eu faço. Entendeu? Aí, tipo assim, amigos, tem muitos amigos ainda que vai julgar a gente, né? Mas eu geralmente não dou corda pra eles. Eu sei que eu posso melhorar, né? Geralmente eles mangam muito daquele desenho que eu fiz, que eu acho que você viu, da Ariana Grande. Você viu o desenho que eu desenhei da Ariana Grande? Muitos amigos meus chegaram e me falaram assim, não, Cauana, tu fez de propósito, né? E tem muitos outros que falaram, Cauana, tu não sabe desenhar mesmo não, né? Tipo assim, eu mesmo não levo, tipo, eu não fico amargurada por causa disso. Eu mesmo sou uma que eu mesmo vejo os comentários das pessoas falando mal de mim no meu próprio vídeo da Ariana Grande e eu vou lá e coloco carinha de riso, porque dá vontade de rir mesmo, porque depois que eu parei pra olhar, eu não tenho nem o que falar, porque realmente saiu torto mesmo o desenho. Então acaba que o pessoal me critica e eu nem acho ruim, assim. Eu tento entender o que eles estão querendo criticar e não fazer da próxima vez. No caso lá, foi o olho que saiu muito torto. Então, vamos me dedicar mais e como sair torto da próxima vez. Então, às vezes, a gente tem que separar também a crítica construtiva e a crítica desconstrutiva, né, que fala. Tem pessoas que vão falar assim, pode desistir que não vai prestar mais não, tá muito torto, pode desistir. E tem outras pessoas que vai falar, olha, Cauana, tá torto, não tá legal, da próxima vez tu tenta fazer melhor. Então, eu acabo separando essas duas. As que é desconstrutiva, eu não escuto. Já que a construtiva, eu acabo, como é que fala? Absorvendo essa crítica e tentando melhorar para não escutar da mesma vez que depois, né? Então, acaba que as pessoas me criticam, mas eu acabo absorvendo aqui e não fico triste, eu tento melhorar. Sim. Tem um comentário aqui muito bom do Wellington. Ele falou assim, o Wellington P7, né, Artes, está sempre acompanhando nosso conteúdo aí. Ele falou, muita gente não apoia, principalmente os mais próximos. Não temos que fazer, mas temos que fazer isso de degrau para evoluir cada vez mais. Então, igual ele falou aí, muitas vezes as pessoas que estão ali, os amigos mais próximos, que às vezes você espera, né, ter um apoio,
Mas eu vou falar assim, um apoio, muitas vezes, ele não é aquele apoio da pessoa chegar e falar assim, nossa, bacana seu desenho, continua. Muitas vezes você não espera a pessoa chegar de fato, né, para você de frente ali e conversar, mas às vezes é um like, né, uma curtida que a pessoa dá, um comentário, é um compartilhamento. Hoje em dia você não precisa chegar para a pessoa e pessoalmente, né, e falar com ela, meus parabéns pelo seu desenho, mas um like que você deixa, um comentário ali, é um incentivo e tanto. Tanto que eu, como professor, eu vejo qualquer post lá de desenho, pode ser o cara do iniciante até o profissional mais avançado, a minha preocupação até maior com a galera que está começando, eu sempre faço questão de deixar uma palminha lá, um elogio, ó, vamos galera, continua, não para não, porque quantas vezes eu já comecei a fazer algum desenho e aquele julgamento de, nossa, eu vou postar, será que vai dar reação? Aí você posta, você estava até postando do desenho, você vai lá e publica, aí você vê 0 comentário, 1 curtida, você fala, nossa, o povo não gostou. Aquilo ali já dá um desânimo, você fica, nossa, eu acho que eu vou até desistir, eu vou para outro desenho. Porque a gente começa a desenhar na base do estímulo de outras pessoas. Então, assim, a minha parte eu tento fazer quando eu vejo alguma postagem, eu tentar ajudar, igual ele próprio falou aí, ó, amigos mais próximos, né? Hoje em dia, eu vejo a internet uma oportunidade muito grande dos desenhistas estarem se unindo, essa até ideia da live aqui, a gente trocar esse papo, conversar e unir, de fato, um apoiar o outro. Algo que eu vejo que a Cauana tem feito, isso daqui para mim é um ponto positivo muito grande e fica aqui de incentivo para quem está começando, porque eu já conversei com outros desenhistas, que a pessoa tinha um desenho até legal e eu falava, pô, divulga seu desenho, posta seu desenho. E a pessoa falava, mas meu desenho ainda não tá legal para postar. Sempre aquela ideia que eu ainda não tô perfeito para postar. Mas, galera, se vocês voltar lá no meu Instagram, volta lá, eu comecei a publicar em 2015. Vocês vão ver os primeiros desenhos que eu fiz. Se você pegar o primeiro desenho que eu postei e o que eu coloquei hoje, vocês vão ver a diferença absurda. Então, assim, é igual o Elton falou, ninguém nasce sabendo. E às vezes a gente deixa de postar porque nunca achar que tá perfeito, né? Sempre esperar estar perfeito para começar. Eu vejo a Cauana aí divulgando no Instagram dela, igual você falou do desenho da Ariana Grande. Então, teve gente lá que te elogiou, teve gente que te criticou de forma construtiva, né? Eu acho que você poderia melhorar o esboço, a proporção, isso daí fica como positivo. E vai ter gente que vai chegar para você e vai falar, nossa, seu desenho tá horrível, nossa, você acha que você desenha? Então, assim, eu tenho a visão, se eu receber esse tipo de comentário, até hoje não chegou uma pessoa e chegou a falar assim, nossa, seu desenho tá horrível, mas já chegou gente a falar assim, ó, eu não gostei daquele contorno que você fez. Então eu tento ver como uma forma, vamos ver se de fato não ficou legal e tudo. E eu vejo uma pessoa que está comentando, está dando engajamento, porque é aquele negócio, fale bem ou fale mal, tá te ajudando. Um comentário que tem lá, mesmo que seja negativo, o algoritmo está entendendo que estão comentando seu post. Então, assim, espero que você não leve isso para o lado do desânimo, igual você já falou mesmo que não leva. Então, outros desenhistas que estão começando aí também, deixa essa reflexão. Quando você começar a postar, vai aparecer todo tipo de pessoa que te apoia, pessoa que duvida do seu trabalho. Eu, quando comecei, a minha maior dificuldade, quando teve famosos divulgando, era a questão de pessoas que não acreditavam que eu fazia isso à mão. Tinha pessoas que achavam que era Photoshop, que eu fazia cortando, tipo, imprimia as partes, sabe? Fatiava o desenho, começava a imprimir. E, na época, eu colocava só fotos. Então, isso daí, para mim, foi uma crítica, porque as pessoas duvidavam. E eu comecei a levar, o que eu posso fazer para poder quebrar essa dúvida que as pessoas estão achando do meu trabalho. Então, foi começar a gravar um processo. No meu Instagram, praticamente só tinha fotos. Eu comecei a fazer os desenhos, gravando o processo. A dica que eu até dou, eu vejo a Cauana mesmo sempre divulgando o desenho dela, é foto, é vídeo, é reels, leitura, ó, distribuindo conteúdo. Pessoa que duvidou do seu desenho, pessoa que acha que você imprimiu, está vendo que você está produzindo. Então, você está aumentando o algoritmo, está crescendo sua rede social também. Então, fica aí, né? Às vezes, que a gente debater com algo ali que está
seja um desestímulo, você usar isso como um gás de conseguir quebrar isso. Não para, não. Não vou deixar de postar porque eu recebi um comentário negativo. Deixa eu só ver aqui mais um comentário. O Dorival, que é outro que sempre acompanha nossas lives, ele falou: boa noite. Antes os meus pais não gostavam. Isso já adolescente. Mas agora eles me ajudam. Então, contar um pouco sobre a questão aí do Dorival. Eu acredito, Dorival, que seus pais estejam numa época, essa fase sua da adolescência, é uma época que eu falo, hoje, eu, a Cauana aqui, vocês, desenhistas aí que estão na live, a gente tem um potencial muito grande que é a internet. Imagina se isso daqui fosse há 30 anos atrás, a gente viver do desenho, fazer desenho, numa época que não tinha comunicação, você não conseguia divulgar seu desenho, vender seu desenho. Então, eu vejo com uma certa proteção, talvez na sua época aí, Dorival, dos seus pais não quererem você seguir essa parte de desenho, porque, de fato, eles não viam uma possibilidade. Hoje em dia, um desenhista aí tem a total possibilidade de fazer a renda dele na casa dele, fazendo o que ele ama, divulgando, fazendo campanha ali, para sempre ter a agenda cheia. Então, vamos aproveitar que a gente já está nesse caminho. Eu quero que você conte, Cauana. Eu sei que você já pegou sua primeira encomenda. Eu quero que você me conta como que isso aconteceu e qual que foi o seu medo, como que foi esse processo. Você ficou com medo, ficou com receio, o que eu vou fazer? Ficou com vontade de falar não? Como é que foi a dificuldade para poder entregar? Conta pra gente um pouco mais sobre esse processo. Foi assim. Eu, desde quando eu comecei a desenhar, nos primeiros traços, eu sempre postei no meu TikTok. Na época, quando eu comecei a desenhar, eu não tinha Instagram. Então, eu postava tudo no meu TikTok. Todo desenho, o meu primeiro desenho tá lá no meu TikTok. Então, eu sempre postei muito. E aí, a minha mãe ficava espalhando pra todo mundo. Tipo, ó lá, segue minha filha lá, segue ela lá, tá desenhando, segue ela lá. Então, ela sempre espalhou pra todo mundo. E onde ela trabalhava era um lugar de ar livre, sabe? Então, eu aproveitava, como eu ajudava ela lá, eu aproveitava lá o meu tempo livre, o tempo que eu não estava fazendo nada, e ia desenhar lá para todo mundo. Todo mundo ficava assim, de olho assim, sabe? E ficava olhando. E aí, um amigo dela chegou lá e achou bacana, né, o jeito que estava desenhando. Eu não utilizava ainda a sua técnica. Eu estava utilizando, não é mesa de luz, mas também utiliza luz. Não é exatamente só mesa, é como se fosse o celular para cima e o papel para baixo. É tipo ao contrário. Era como se fosse um refletor. E aí ele pegou e queria uma encomenda, né, minha. Aí eu fiquei, caramba, como é que eu vou cobrar? Quanto que eu vou cobrar? E eu vou mesmo querer, porque eu não sei se eu vou dar conta. E aí fiquei naquela dúvida imensa de grande. Ficava, gente, eu vou pegar a encomenda ou não? E a maior dúvida que eu tinha era quanto que eu vou cobrar naquele desenho. Porque eu não tinha noção de quanto que custava uma arte. Vou contar que eu sabia que eu não era profissional, ainda não sou. E eu sabia que minha arte não era tão legal assim para cobrar um preço alto. E nem tão ruim para cobrar um preço muito baixo. Então eu não sabia quanto que eu cobraria naquele desenho. Aí foi quando minha mãe chegou e falou, não, ela vai desenhar assim. Depois da manhã ela te entrega. Ela vai desenhar. Aí ele foi embora e minha mãe falou, tu vai desenhar. Quanto que a gente vai cobrar? Eu não sei, mas tu vai desenhar o desenho. Aí eu fui tentar desenhar esse desenho. É uma técnica muito... Eu não ia falar que é ruim, mas ela não era muito legal. Eu não aconselho a ninguém usar essa técnica. Nunca que aconselhei. Nunca vou aconselhar usar essa técnica. Nem sei o nome. Mas aí não ficou muito legal. Não ficou primeiramente que não ficou parecendo com ele. Mas mesmo assim ele quis pagar. Não, eu vou pagar. Quanto que eu cobro? Quanto que eu vou pagar? Quanto que eu pago pra você, então, com esse desenho? Aí eu fiquei, caramba, e agora? Quanto que eu vou cobrar? Seu desenho já estava pronto? Já, tava pronto já. Aí eu falei, não, eu pago um açaí. Não, eu pago um açaí. Pago um açaí ali. Foi só R$10 o açaí.
Aí essa foi a primeira encomenda. Agora a segunda encomenda que eu tive, já foi uma encomenda que eu já sabia da técnica que você usa, outline que fala, pronuncia assim? Técnica. Como é que é? Repete, por favor. Técnica que fala é outline. Não entendi, repete. A técnica que você utiliza é outline que fala? Outline, que é do esboço, Então, das linhas. Pois é. Essa técnica eu já sabia dela, assim, quando comecei. Aí era um papel grande. Na verdade, foi uma cartolina que ele queria que eu desenhasse. Sei. É um 60 por 42. Eu lembro da medida. Porque assim, ele que é desse tamanho, eu nunca desenhei desse tamanho, só desenhei A4 para menor do que A4. Eu não vou conseguir, não. Aí eu fiquei, meu Deus, e agora? Aí a mãe falou, minha mãe sempre me apoiou muito, ela nem esperou eu falar se eu queria ou não. Ela falou assim, não, ela vai desenhar. Ela vai desenhar. Dá 2 semanas para ela que ela vai conseguir desenhar. Ela falou desse jeito pro cara. Aí ela sua falou, mãe que estava negociando? Sim, ela que negociou. Ela falou assim, e aí, Cauana, quanto que tu vai cobrar? Aí eu falei, não, mãe, eu não sei quanto que eu vou cobrar, porque eu não sei nem se vai prestar. Aí eu não sei quanto que eu vou cobrar. Eu fiquei desesperada, porque eu nunca tinha feito desse tamanho. E era 2 pessoas. E Sim. faz tempo isso já. E eu não sabia, não tinha. Eu fiquei desesperada, porque eu não sabia que eu nem ia conseguir. Aí eu falei, não, beleza, eu vou tentar. Esse aí ele vai pagar depois, porque se não prestar, vou diminuir o preço e tal, eu vou pagar depois. Aí ele falou, não, então eu pago depois que o desenho tá pronto, né? Aí eu fui e consegui fazer o desenho, só que aí a mulher era um casal. A mulher ficou quase idêntica à foto de referência. Mas já o homem não ficou parecendo, porque eu não sabia desenhar homem. Eu não conseguia desenhar. Eu só sabia desenhar mulher. Eu não sei qual foi esse mistério. Eu até hoje tenho uma dificuldade assim para desenhar homem. Eu não sei por quê. Aí esse homem eu fui e mandei a foto de visualização única no WhatsApp, né? Caso ele gostasse, se não quisesse pagar, viu só uma vez pelo menos. Aí eu fui e mandei ele falou assim: olha, eu gostei do desenho, mas esse homem aí não é eu, não. É outro homem que tá do lado da minha mulher. Aí a cara quebrou. Tá com a cara no chão. Porque eu fiquei assim, agora não tá aparecendo. Realmente não tá aparecendo com ele. Quanto que eu vou cobrar? Aí ele falou, não, qual é o seu preço normal? A mulher ficou muito bom, eu vou colocar na parede. Então não ficou muito legal, tu vai ter que melhorar. Ele falou assim pra mim, vai ter que melhorar. Aí como a folha era grande, eu cobrei R$150. Maravilha. Pois é. Aí até hoje minhas encomendas é desse valor aí, 150, 100. Eu cobro R$100 aquela A3 e 200 reais aquela de cartolina mesmo. Sei, a grandona. A primeira encomenda que eu vendi no tamanho A4 é uma que eu ainda nem entreguei, tá ali na caixa já, pra me entregar sábado. A primeira encomenda do tamanho A4 que eu fiz. Sei. Então vamos lá. Algumas coisas que eu observei da sua trajetória com as encomendas que parecem muito com a minha. Primeira coisa, a decisão de fazer ou não fazer o desenho, quem tomou não foi o próprio desenhista. Não. Então, aí eu já vejo um ponto de pressão. Quando eu peguei a minha primeira encomenda, eu estava na faixa de 10, 9 anos de idade. Eu estava na escola ainda, um professor chegou para mim com uma foto, me deu a foto e falou, Fabiano, eu preciso de um desenho dessa foto. Você faz? Primeira vez que eu fui confrontado, eu não sabia falar nem sim, nem não. Fiquei aquele vai, não vai. Aí eu falei, não, professor, vou tentar. Então, isso daí já é uma palavra que assusta a pessoa do outro lado. Então, a pessoa que está querendo comprar o seu desenho, você nunca pode chegar para ele e falar que vai tentar, porque a pessoa já vai falar, eu estou confiando na pessoa que é o cara do desenho e ele fala que ele vai tentar, pode ser que sim, pode ser que não. Então, é um ponto que eu te dou aí de dica, quando for pegar uma encomenda, fala, ó, vou fazer o meu possível, vou fazer o meu melhor, a gente vai caminhando junto para chegar no resultado que você quer. Então, na época,
eu aceitei por pura pressão. Acredito que você também tenha aceitado aí, por conta que foi sua mãe que estava negociando para você. Sua mãe falou que você ia fazer e pronto. Então, assim, eu não vejo muito positivo essa questão, porque você desenhar com pressão é ruim. Assim, você sente aquela carga de tipo, eu preciso fazer isso acontecer e dar certo. E quando a gente está começando, você não tem experiência, né? Como que eu vou fazer um desenho com experiência se eu ainda não tenho experiência para poder mostrar que eu sei fazer? Então, eu vejo que muitos começam nessa caminhada por pressão. Às vezes, medo de falar não, mãe negociando para você, você chega ali com um desafio muito grande. Então, você é moldado na hora do desenho. Você vai aprender a errar e acertar com o desenho. Isso é um ponto que eu não acho legal. Assim, eu falo com os meus alunos que a minha dica é o quê? Que eu dou. Quem quer começar a fazer desenhos realistas para vender, estrutura sua técnica, começa a melhorar o seu desenho, começa a pegar todos os seus pontos negativos. Eu vou para esboço. Começa a praticar esboço, começa a praticar cabelo. Eu sou ruim para desenhar cabelo. Começa a praticar cabelo, começa a fazer textura de roupa. Eu sou ruim para poder fazer textura de roupa. Começa a fazer todo tipo de desenho. Ali você não vai ter aquela pressão que você tem que fazer para entregar uma pessoa que está realizando o sonho dela, que é ver no desenho. Então você consegue ter aquela tranquilidade de produzir mais calmo. Você vai gerar portfólio, então você vai ter exemplos. Você vai começar a postar processo, então você já faz um caminho muito bem, que é gravar seus desenhos, estar postando. Então, de um desenho que você fizer, você pode tirar vídeo do processo, você pode tirar ali cortes, fazer vários vídeos com um único desenho. Você vai gerando portfólio ali no seu Instagram ou Facebook. Sai atirando para todo lado, igual você falou. Eu já divulgo no TikTok, eu divulgo no Facebook. Aproveita que o conteúdo já está pronto e começa a postar. Então, quando alguém chegar para você e falar assim, Cauana, eu quero que você faça essa foto. A pessoa te manda uma foto lá com um chapéu. Você nunca desenhou chapéu, olha para você ver. Você vai deparar com uma dificuldade já com a pessoa te pagando. Então, a pressão é maior. Agora, imagina se você tivesse um desenho de chapéu lá já pronto. Você fala, beleza, eu vou até te mostrar um exemplo que eu já fiz de um desenho com chapéu. Você manda para a pessoa que já estava na dúvida se você era capaz de fazer ou não, ela já falou, essa pessoa já tem experiência. Então, a experiência conta muito. Então, a dica que eu dou é essa. Você pegar os pontos negativos que você já vê, que você precisa melhorar, começa a fazer portfólio e vai fazendo. Segundo ponto que eu vejo aí que você errou, ao meu ver, sabe? E eu também errei. Eu vejo muita semelhança, sabe? É a parte de não dar o preço. Você dá o preço depois que o produto está pronto. Você corre dois riscos, que é a pessoa aceitar e reclamar, fala, nossa, mas seu preço está caro, eu achei que era mais barato. Ou a pessoa não querer te pagar, falar, não. Semana que vem eu te pago e pego o desenho. Some. Pronto, você perdeu o seu tempo que você dedicou ao desenho. Você vai ficar triste por conta que você não conseguiu receber pelo seu trabalho que você teve. E você fica frustrado, porque de fato você gastou tempo, dedicou a sua técnica ali e não teve um retorno financeiro. Então, mais uma dica que eu te dou. Já estipula todo o desenho que você for fazer, já deixa claro para o cliente, antes dele aceitar, que o valor é tanto. É R$300? R$300 no tamanho A3, duas pessoas, especifica bem. Se você for cobrar o frete, você já fala com o cliente, o frete é por parte do cliente, é de uma outra cidade. Esse desenho que você fez aí foi para uma outra cidade? Foi para outra cidade, mas ele veio buscar o desenho. E também, hoje em dia, eu já não faço mais isso que eu fazia. Eu cobro ele já antes de fazer. Eu avalio a foto, avalio o tamanho que ele quer, coloco um preço, tem que pagar mais. Porque já fui enrolado uma vez, não quero ser enrolado de novo. Certo. Qualquer trabalho por encomendas, quem faz bolo, quem faz buquê de flores, quem trabalha com fotografia, todo mundo pede 50% do valor antes para você iniciar. Porque, imagina, você começar um desenho, então eu fui na mesma trajetória que você, eu não coloquei preço no desenho, e quando eu terminei,
Então, eu vou falar com vocês. Não tinha experiência de fazer um desenho no tamanho que o desenho que o professor queria que eu fizesse. Fiz no tamanho A4. Eu gastei várias folhas, porque eu tinha comprado papel canson mais grosso. Na época, eu só desenhava no sulfite. Eu falei, nossa, eu vou vender uma encomenda, eu vou gastar um papel mais caro, mais chique, né? Não vou pegar uma folha sulfite, não. Comprei um bloco, gastei umas 3 folhas, porque eu fui fazendo um esboço, não ficava legal, recomeçava o desenho. Depois de uns 2 meses, eu finalizei o desenho. Quando eu entreguei ele, eu estava trancando de medo, porque o meu medo era ele perguntar qual que era o valor. Eu já não estava nem com medo se ele ia gostar do desenho ou não. Minha dúvida era saber, nossa, o que eu vou falar para a Inal que me pediu o preço. Aí ele falou, Fabiano, gostei demais do seu desenho, quanto que é? Ou na hora eu fiquei igual querendo enfiar minha cara debaixo de qualquer terra. Aí eu virei para ele, professor, o que você sentir no coração de me dar, eu aceito. Ó, galera, olha que mendigo, nem parece uma pessoa que fazia uma obra de arte, um desenho. Aí ele tirou as moedas que ele tinha do bolso dele lá, na época deve ter dado uns R$5. Aí, tipo, mais um ponto. Mendigando, algo que foi feito com muita dedicação, então a gente tem que começar a valorizar a nossa hora, os nossos traços. Eu falo que um desenho nunca é só um desenho, principalmente quando a gente trabalha com as encomendas, porque cada foto que você faz ali é a foto que tem uma história por trás. Muitas vezes é pessoas que já faleceram, então é homenagens. É cara que tá doido para conquistar uma menina e ele fala, nossa, eu quero esse desenho aqui, porque é esse desenho aí que vai fazer ela se emocionar, vai falar que eu fiz um presente bacana, que eu soube escolher a foto que ela queria. Então, começa a ver que tem muita coisa por trás do que só um simples desenho. Então, eu cheguei com essa visão de mendigo mesmo, ganhei um dinheiro que eu não fiquei satisfeito. Quando eu vi aquelas moedas lá, então, gente, eu fiquei mais de 2 meses para poder receber 5 contos. Mas o que eu ia falar? Falou, professor, tá pouco. Pai, Fabiano, você não falou comigo nem quanto que era seu desenho antes de começar, agora você está reclamando. Então, assim, sabe, várias coisas na cabeça. Então, assim, errando. Então, eu digo para vocês que estão na live aí, que querem começar a vender, a faturar com o seu desenho, já estipula, tenha o seu preço em mente, segue padrões, né? Segue ali a risca, igual os 50% aí, para você não levar prejuízo. Eu já levei prejuízo com desenho, uma época que eu cobrava o desenho depois que ele já estava pronto. Então, eu terminava o desenho, aí eu mandava a foto para a pessoa. E aí, nesse caso, mais uma dica que eu dou aí, quando você estiver negociando, salve o máximo de contato possível da pessoa. Um Instagram, seja um WhatsApp, um e-mail, tudo isso você salva. Porque se a pessoa, você perder qualquer contato, e esse caso comigo foi a pessoa sumiu do WhatsApp, aí eu não sei se a pessoa tinha perdido o WhatsApp dela, se o celular foi roubado, se de fato ela me bloqueou, mas de fato, quando eu terminei o desenho e fui mandar o resultado, só deu um tracinho. Então eu fiquei sem contato nenhum, eu não sabia o nome da pessoa completo, eu não sabia nada sobre essa pessoa, não sabia nem como buscar ela. E é mais um erro, eu não cobrava os 50%. Então, a partir desse momento que eu errei, eu falei, não, agora todos os desenhos eu tenho que ter os 50% antes. Porque caso aconteça da pessoa sumir no mapa, ela está em prejuízo, porque ela pagou uns 50%. Então, tem demais ela me procurar, que raciocina. Eu sou conhecido, tenho meu Instagram aberto, tem meu Facebook, tem meu YouTube, a pessoa perdeu qualquer contato, ela consegue me achar, ela sabe o meu nome, ela sabe os meus desenhos, mas eu consigo ir atrás de uma pessoa que me bloqueou, ou que ela perdeu o WhatsApp, que foi roubado, fica mais difícil. Então, eu deixo essa responsabilidade de procurar por conta da outra pessoa, do cliente, no caso. Porque ele sente que ele está em prejuízo, ele já pagou metade do desenho, não tem o desenho. Então, assim, foi nesse caso aí que eu aprendi, e eu tenho passado isso, né, na live, eu acho que você aprendeu, foi até na live que eu falei, gente, qualquer pessoa que for vender seu desenho aí, você nunca deixa para receber quando termina o desenho, porque o que acontece, às vezes a pessoa está empolgada
compra o seu desenho. Fala, nossa, eu preciso dessa foto, eu quero ela agora. Você é o cara que vai desenhar para mim, a pessoa está com dinheiro na mão, você pega 50%, a pessoa te paga. Se ela fosse te pagar daqui a 2 semanas já apareceu um boleto, a pessoa muitas vezes já está desanimada, vai falar, não, já não é esse presente mais que eu preciso. Ele já pode ter brigado com a pessoa que ele ia dar o desenho. Então, entende que tem um monte de fator aí no meio do caminho que a pessoa pode acabar desistindo. E aí, se ela desiste, quem leva o prejuízo é você, porque ela pode só te bloquear. Então, foi através disso que eu descobri, né? Na prática, errando, aí foi uma vez só, e depois disso eu comecei a ter os padrões meus. Hoje, eu não faço qualquer desenho sem qualquer sinal de 50% do valor, sabe? E anoto todos os dados da pessoa. Eu peço o nome completo, já peço o endereço, se eu tenho a rede social da pessoa lá, eu deixo tudo salvo. Hoje eu tenho a planilha que eu vou soltar lá para os meus alunos, que é o controle de quem quer ter uma planilha ali para poder controlar todos os seus pedidos. Então, é colocar dados de nome, endereço, todos os contatos que você tiver da pessoa, porque aí fica uma forma mais organizada. Quando eu comecei, era tudo, vou fazendo no meio do caminho, eu descubro o que dá. Mas a gente começa a lidar com vários tipos de pessoas, né? Então, eu deixo esse conselho aí para você, sempre os 50%, salva todos os contatos que você tiver dessa pessoa e na hora de entregar, a pessoa já tem que estar ciente o que ela vai pagar, né? No caso, se você começar a fazer desenhos para outras cidades, que para mim a grande escala está nisso, você conseguir entregar seus desenhos para vários lugares. Hoje eu já fiz desenho para Manaus, já fiz desenho lá para Rondônia, Mato Grosso, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, para fora do país também, Estados Unidos, Portugal, França. Tudo isso foi graças à internet, sabe? Divulgando. E aí, quando você lida com pessoas de outros lugares, aí você tem que ter mais controle ainda para não levar golpe. Eu digo que são duas pessoas que têm medo de levar golpe. Você, que é a desenhista, e a pessoa também que está encomendando. Porque o maior medo dela é, será que esse cara vai entregar o que eu estou querendo? E aí, eu vejo mais uma análise que você falou aí. Quando você entregou o desenho, você sentiu que o desenho da mulher estava ok. Seu cliente também falou com você que estava ok. Só que ele não gostou dele. E aí você falou, eu tenho a dificuldade que era desenhar homens. Quando eu comecei a desenhar, eu acredito que um dos primeiros homens que você desenhou foi, de fato, na encomenda dele, correto? Foi. E aí você sentiu dificuldade. E aí você errou na hora que alguém estava te pagando, mais pressão. E quando a pessoa está te pagando, eu vejo que ela tem também o direito dela de não gostar, porque ela está investindo dinheiro no desenho, correto? Então, mais um ponto que eu te dou, mais um motivo para você treinar, se a sua dificuldade é desenhar homens, começa a fazer portfólio de desenho de homens. Pega cantor, pega famoso, já te dou uma dica, pega pessoas aí que estão em alta, porque você consegue surfar a onda aí desenhando e divulgando o seu desenho também. E aí você entregou o seu desenho, ele fez uma crítica, né? Que eu vou falar com você? Por mais que quem me vê hoje fazendo esse tanto de encomendas, tem gente que fala, não, Fabiano, o bom de você é que ninguém chega e critica os seus desenhos, né? É impossível alguém chegar e falar que seu desenho não tá legal, que tem algo para mexer. Mas, galera, de a cada 10 pedidos que eu faço, uns 2, 3 vai fazer alguma crítica em algum ponto específico. O que eu analiso? Quando a pessoa que está encomendando é ela que está no desenho, você pode ter já aí colocar na cabeça que tem uma chance grande dela reclamar de algum ponto. Por quê? Numa fotografia, eu sei aonde eu não gosto. Às vezes é um nariz, às vezes é uma orelha que eu acho grande. Então, quando eu vejo uma fotografia minha, eu já sei o ponto ali que eu não gosto. E quando eu começo a analisar um desenho que alguém fez, pode ser que às vezes, sem querer, eu engrossei um pouco mais o nariz, que de fato é o que a pessoa lá, que era o homem lá que você desenhou, talvez ele não gostava do olho. Achou o olho dele desproporcional. Nossa, ele exagerou no olho e tudo. Então tem uma grande chance, quando a pessoa que está encomendando, ela está na foto, dela
achar algum pontinho ali para consertar. Como que eu lido quando eu chego nesse ponto? Tem duas possibilidades. Ou, de fato, o que a pessoa está criticando não faz sentido. Então, o que eu faço? Eu te dou essa dica também quando você chegar nesse ponto. Tira foto do seu desenho, tira foto da sua referência. Coloca lado a lado. Cauana, é batata. Você vai bater o olho ali e você vai ver. Não, eu já sei onde que eu errei. É o nariz que está torto, é o olho que está... Então, por isso que eu falo a importância do esboço. O esboço, para mim, é a parte mais importante do seu desenho. Se você está falhando, você está vendo que o seu desenho está com erro de proporção, vai treinar bastante o seu esboço para, na hora que você terminar ele, você sentir que ele está igual à referência. Por quê? Quando você começa a sombrear, você terminou o seu desenho, se for algum errinho de sombra, se for algum lugar que está faltando, subir um pouco mais, é coisa que você ajusta. Fácil, eu já fiz isso. Vários desenhos que eu terminei, o cliente falou, Fabiano, seu nariz está um pouquinho torto, você consegue mudar para mim? Eu ia lá, colocava a referência, batia um pouquinho o pincel, prontinho, eu consertei, mandava a foto, a pessoa, Fabiano, agora ficou, ó, ok. Agora, se eu faço esse esboço torto, a pessoa, eu vou ter que começar o desenho praticamente de novo, se eu não conseguir, se for algo simples, né? Então, mais um ponto que eu te dou, foca no seu esboço, para, se caso você chegar no ponto de ter que corrigir alguma coisa, ser detalhes mais simples, mais fácil de consertar. E aí, galera, eu já peguei cliente que eu fiquei uma semana a mais no desenho até eu conseguir acertar o que a pessoa queria. Eu não vou enviar um desenho que eu não estou gostando, sabe? Eu nunca enviei um desenho que eu falei assim, cara, esse desenho aqui para mim não tá legal. Mas o cliente já pagou, eu vou mandar. Isso daí é algo que eu não faço. Eu já tive desenho de eu terminar o desenho completo. A pessoa até chegou a gostar. Não, bem, até que tá legal, não tem problema não, pode enviar. Eu falei, ó, eu não tô sentindo bem, eu não tô gostando desse desenho. Eu sei que eu poderia te entregar um resultado muito melhor. Então, você aceita me dar uma outra forma para eu poder fazer melhor? Então, assim, eu assumi o tempo que eu perdi, o dinheiro que eu investi para poder, de fato, fazer um desenho novamente e entregar a ela o que ela, de fato, queria. Isso daí eu sei que eu perdi tempo, né? Mas a pessoa ficou muito satisfeita em ver que eu queria entregar o que, de fato, ela queria mesmo. Então, o que eu te aconselho é isso. Chegou nesse ponto que o cliente não gostou, conversa, sabe? Não tenta já falar com ele assim, ah, não, chega, esse daí é o desenho, você não gostou, então você me paga, sabe? Porque o cliente que ele está frustrado, ele não vai fazer a propaganda sua, ele não vai comprar de volta, e é um cliente que você não conseguiu entregar aquilo que você queria, sabe? E muitas vezes pode ser coisa simples, igual eu tô falando, se for o esboço bem feito, o sombreamento você conserta. Galera, vários desenhos, todos esses que eu tô falando, que eu tive dificuldade, que o cliente não aceitou, assim, não gostou de cara, eu consertei com detalhes simples. Igual eu mostrei aí, eu não sei se vocês viram um desenho que eu fiz no tamanho A1, uma família com 4 pessoas, que eu desenhei uma moça de óculos. Eu fui mostrando que quando eu terminei o desenho e mandei para ela, ela falou, Fabiano, eu não sei, mas eu não gostei do meu filho. Eu não consigo ver o meu filho no seu desenho. Galera, isso daí é a última coisa que qualquer desenhista que trabalha por encomenda vai querer ouvir, certo? Porque você quer terminar o desenho e o cliente falar assim, nossa, eu amei, nossa, que perfeito, nossa, maravilha, só embala e envia. Isso daí é o sonho, é o auge. Mas, como a gente lida com todo tipo de pessoa, vai ter pessoas que, por mais que eu já fiz vários desenhos, né, tem uma experiência maior, mas eu chego em caso igual a Cauana. O cliente no final falou, não gostei muito do meu rosto, né? Não tá muito legal. E aí eu fui fazendo os ajustes, fui tentar entender. Aí perguntei a ela, disse, me manda fotos do seu filho para eu poder ver. Galera, quando eu fiz o desenho, a foto que ela me mandou, a criança estava menor. Ela estava com um cabelão grande. Hoje o menino já está maior, o cabelo dele já estava mais curtinho, já estava mais rapaz. Aí eu fui entender, eu disse, gente, a mãe não está conseguindo ver o filho dela aqui, porque a foto que ela me mandou, o menino tava com o cabelo grande. Hoje em dia o menino tá com o cabelo mais curto. Aí eu falei com ela, não, eu vou fazer um ajuste aqui para você. Fui lá, comecei a reduzir o cabelo da criança. Deixei o cabelo mais pro alto, assim, deixei ele mais rapaz, sabe? Mais jovem. A mãe, ó, Fabiano, era isso, era isso. Aí você ver uma encomenda que eu fiz no tamanho A1, um valor
bacana, legal, que eu estava satisfeito. Imagina se eu chegasse nessa parte e falasse, oh, esse é meu resultado, se você não gostou, infelizmente não dá para mexer, é isso. Era uma cliente que ia ficar insatisfeita. E aí eu vou contar para vocês qual que foi o motivo dela querer o desenho comigo. Ela era conhecida até da Camila, que está ao vivo aqui assistindo a gente. Eu acredito que seja amiga da Camila. Então, a Camila é aluna minha, né? Está lá no curso Realismo na Ponta do Lápis. Ela falou assim, Fabiano, a minha amiga quer que eu faça um desenho A1. A1 é 84 por 60 centímetros. É maior do que a cartolina que você fez. Eu não sinto confortável em pegar esse tamanho. O que você me aconselha? É o que eu falo para qualquer pessoa. Não tenha confiança ainda de fazer uma encomenda no tamanho grande, não pegue. Vai treinar, vai fazer seu portfólio, porque é igual você aceitou aí, foi pressão, certo? Você se sentiu pressionado para fazer o desenho, correto? Então a Camila falou, Fabiana, eu não vou pegar, mas eu vou passar o seu contato. Ela passou o contato dessa amiga dela, eu comecei a conversar, mandei vários exemplos que eu já tinha feito, deixei sólido para ela que eu tenho provas que eu já fiz desenhos grandes e tudo. Ela gostou do resultado. E ela falou, Fabiana, eu estou mudando de casa, eu estou indo para uma casa nova e eu quero fazer um desenho lindo da minha família nessa parede. Ela mandou até a foto da casa dela. Linda a casa. Eu quero cobrir essa área aqui e colocar a foto da minha família. Você faz? Eu estou sonhando com esse desenho. Então, assim, você vê que não é só a pessoa falar, vou encomendar um desenho. O sonho da vida dela é a casa nova. Então, esse desenho está representando algo ali no sonho dela. É um sonho que eu estou ajudando a realizar, está compondo. Quando ela entrou para essa casa dela, ela já imaginava onde que seria a parede, o que ela queria fazer. E uma das coisas seria o desenho na parede lá específica da família dela. Então, eu estou sendo uma pessoa que estou ajudando a realizar o sonho dela. Ela está investindo uma grana, ela pagou uma grana alta em cima do desenho. E agora imagina, no final de tudo, eu falar com ela, infelizmente o desenho do seu filho é isso, sabe? Ficou dessa forma. Então, até te dou essa dica aí. Quando você chegar nessa situação, tenta lidar o mais tranquilo com o seu cliente. Não chega a estourar, explodir, falar, meu trabalho é esse. Eu já vi desenhista tendo esse tipo de atitude. De tipo, esse é meu desenho, esse é meu resultado. Eu não vou mexer mais, é o meu jeito. Se não gostou do meu desenho, infelizmente, sabe? Eu não gosto desse tipo de reação. Como eu falei, eu tento entender o lado do cliente, ver o que ele quer. E aí, ela mandou um áudio assim para mim. Quando eu mandei a foto, o resultado final do desenho, você já deve ter passado por isso, você fica naquela ansiedade. O que o cliente vai falar? O que ele vai falar? Nossa, ele está me demorando a responder. Será que ele já achou ruim? Nossa, Deus. Ele deve estar achando 1000 defeitos. Nossa, eu tô lascado, eu vou ter que refazer isso. Não começa a surgir um monte de coisa na cabeça? Sim. Essa cliente não me respondeu. De um dia para o outro, ela não me respondeu. Eu já comecei a ficar com aquela sensação. Eu acho que ela não gostou, porque quando a pessoa gosta, ela, na hora ela já manda. E ela visualizou. Então, eu tô assim, alguma coisa aconteceu. Aí, no outro dia, ela me mandou um áudio. Falou, Fabiano, eu tô em viagem. Eu olhei seu desenho aqui, mas eu tô um pouco... Eu não tô conseguindo enxergar meu filho na foto. Isso é normal? Olha o jeito que ela falou, né? Pra mim, assim... Aí eu falei com ela, mandei um áudio, assim, fica super tranquila que isso daí acontece. Eu já fiz desenhos que eu cheguei nesse ponto do cliente não gostar, mas calma que eu vou te ajudar, a gente vai chegar no resultado que você está querendo. Olha a diferença de resposta. Ela sentiu confiança, falou, o cara entendeu, ela foi mandou um áudio, eu sou Fabiano, você me desculpa, porque eu não sabia nem como que eu ia falar para você que eu não tinha gostado. E eu fiquei sem graça de falar com você. Eu não sabia se era direito meu de não gostar do desenho. Falei, mas não, isso daí é super normal. A gente vai trabalhar junto, eu vou colocar referência lado a lado e a gente vai ajustando. Passei mais uns 2 dias ali, consegui resolver, mandei, Fabiano, tá ótimo, pode mandar. Outra coisa que ela achou, igual eu falei, lembra que eu falei com você, quando a pessoa que está encomendando, ela está no desenho, tem uma chance dela pedir alguma alteração nela,
Ela falou, Sim. Fabiana, a sombra do meu nariz aqui, que foi igual o caso do rapaz. O rapaz que encomendou era o que estava na foto e pediu para você mexer, não foi? Porque ele não estava gostando. Sim. Então, ela falou, Fabiana, a sombra do meu nariz, eu não estou gostando muito, não. Tem como você mexer um pouquinho? Fui lá, passei um pastel seco por cima, branco, cobri, reduzi a sombra, mandei para a Fabiana. Perfeito. Cara, foi uma coisa ali de 15 minutinhos que eu resolvi, a cliente ficou satisfeita, mandei o desenho para ela, escrevi uma cartinha à mão, falando que era o sonho da vida dela a casa, que eu desejava felicidades, eu agradeci a confiança dela por ajudar a chegar nessa etapa e tudo. Ou, na hora que ela recebeu esse desenho, ela até chorou, Fabiana. Estou emocionada demais. Você me ajudou. Nossa, eu não estou nem acreditando que você conseguiu realizar, você conseguiu fazer o desenho do jeito que eu queria, sabe? Então, esses pontos aí contam muito. Então, finalizando a sua análise aí, que eu acho que pode te ajudar, então, te aconselharia focar em portfólio. Faz homens, que eu já vi que você tem dificuldade aí, você vai focar nisso. O esboço, deixa o seu esboço filé lá, um fino com outline. Tá com dificuldade no seu esboço? Divide ele mais. Bota mais fatia. Quanto mais, eu ia falar mais menor, mas não existe. Quanto menorzinho for ficando a sua área de concentração, menores são a sua chance de errar o seu traço. É como se você... Eu faço essa analogia. Quando você vai fazer um desenho, é como se você pegasse um retângulo completo, correto? Uma folha grandona. Agora, você imagina você ir dividindo cada vez mais em fatias menores. A chance de você errar é muito menor. Então, começa a dividir mais o seu esboço. Eu acredito que vai te ajudar muito nessa parte. Já tem em mente os seus valores de encomendas, quanto que são. Já manda a tabela para o seu cliente. Se for frete, você for cobrar o frete, já faça a simulação no site dos Correios aí. Você entra com os dados, coloca lá. Eu te dou a dica também, se você for enviar, começa já a separar as medidas, quanto de peso, cada valor ali, para na hora que você for simular o próximo envio, você já sabe todos esses dados. Joga no site do Correio, você já sabe quanto que a pessoa iria pagar para enviar para um outro estado. Então, fica essa dica aí também. E cobre os 50% antes de começar o desenho, dependente da situação. Sim. Mandou o resultado para o seu cliente, ele não te respondeu, respira fundo, calma. Na hora que ele te responder, ele pedir algum detalhe que ele não está gostando, fala com ele, ó, calma, isso é normal de acontecer, eu vou te ajudar, a gente vai trabalhar junto para chegar no resultado que você quer. E aí, com paciência, você vai fazendo os ajustezinhos, referência, desenho. Sempre coloca os dois lado a lado e vai mandando para o seu cliente também. Às vezes você já chegou no ponto que você acha que a foto tá boa. Fala com ele, ó, mexi, dá uma olhada. Para você estar satisfeito, ficou bom? Finalizou sua encomenda com sucesso? Ó, eu tenho certeza que esse cara, ele vai ficar muito satisfeito, porque você entregou o que ele queria. Ele vai ficar mais feliz ainda que ele viu que depois que você terminou, você ainda preocupou em saber se ele agradou. E essa pessoa vai ficar satisfeita, você pode ter certeza. É um cara que vai anunciar seu desenho para qualquer pessoa. Uma outra coisa, todo desenho que você fizer é um outdoor que você está alugando. Eu falo isso para todo mundo, porque esse desenho aqui, ó, dando um exemplo, seria uma encomenda Sim. sua na casa da pessoa. Ela vai colocar no melhor lugar que ela quer, numa sala. Qualquer pessoa que chegar, ela vai falar desse desenho. Então, imagina que você está, ó, sabe esses outdoor que você passa em beirada de estrada, que você vê uma tela lá enorme, você fala, nossa, esse cara deve ter Sim. gastado enorme, deve ter gastado muito dinheiro. Então, cada desenho seu é um outdoor desse que você recebeu para poder fazer. Você pode ter certeza que é uma bola de neve. Você começou a fazer uma encomenda, foi sucesso, aquilo ali é frutos. Outras pessoas virão sem você precisar falar nada, sabe? E considerando que você está divulgando, que você está fazendo portfólio, tá desenhando famoso está vindo, tem gente repostando, você não fica sem desenho nunca, Cauana. Então, essa era o conselho que eu queria passar aqui dessa nossa live de hoje. Eu queria conversar com um desenhista, foi bom que você entrou. Queria saber um pouco da história sobre as encomendas. O meu perfil aqui está direcionado para isso, ajudar desenhistas que querem faturar com seus desenhos, começar a melhorar o processo de venda, de valorização, de recebimento, né, de etapas de um processo, de uma encomenda, como que funciona. Então, o seu caso foi muito bom.
Espero que essas dicas possam ser valiosas para você aí e que você venha cada vez mais divulgar sua arte aí e realismo na ponta do lápis. Deixa eu ver aqui, ó. O Wellington falou que já vou sair, Fabiana. Tô seguindo a Cauana agora, eu já ganhou mais um seguidor, bacana. De volta lá. Quero finalizar a live aqui com o seu recado. Eu falei mais do que você, porque eu queria, de fato, passar algumas dicas valiosas para você aí. Finaliza para a gente a live com as suas palavras. O que esse processo das encomendas aí tem te ajudado? Qual que é a sua visão? O que você quer alcançar? Aonde que você quer chegar com os seus desenhos? Se você está feliz em ter esses resultados, comenta um pouco para a gente, Cauana, para a gente finalizar. Eu sou muito feliz com os resultados que estou tendo, porque tem muitos desenhos, na verdade, quase todos que eu sigo e tenho contatos, eles sempre falam, olha, Cauana, você desenha muito bem, tem 7 anos, 5 anos que eu desenho, e você tem só 2 anos e tá muito bom, tá indo muito bem. Então, eu sempre acho que eu sou muito animada, principalmente por esse motivo. Eu tive uma evolução rápida. Eu acho que a minha evolução no desenho foi rápida, porque não tem 2 anos que eu comecei a desenhar. E eu acho que o meu nível de desenho tá bem alto para uma pessoa que não tem 2 anos que começou a desenhar. Tem muitas pessoas que falam isso para mim. E eu levo isso a sério, porque eu acho que realmente foi uma coisa rápida. Não foi uma coisa que demorou. E outra coisa também, eu aprendi mês passado que é muito bom mesmo ficar reparando o esboço antes de começar a pintura, porque semana passada eu tive mês passado, tive uma encomenda que eu fiz 4 vezes e não prestou nenhuma das 4. E eu fiquei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? É porque eu tava com tanta pressa de terminar que eu acabava de pular alguns detalhes ali no meu esboço. E quando eu terminava de pintar, que eu ia comparar a foto, eu ficava, é outra pessoa, não é a mesma pessoa. E eu ia lá, eu nem chegava a mostrar para o cliente, eu simplesmente descartava logo de vez e ia fazer outra. Eu lembro que eu fiz 4 vezes o desenho. Depois dessa encomenda, antes dessa encomenda, eu pedi assim, a pessoa que fazia a encomenda, eu falava, 5 dias eu termino. Agora eu falo, daqui 2 semanas que mando o resultado. Antigamente eu fazia o desenho inteiro em um dia. Agora, tem 2 semanas que eu tô fazendo assim, ó, prestando mais atenção, eu demorei 2 dias para fazer o esboço. Então, estou fazendo com muito mais cuidado, porque isso foi o fim. Faz 4 vezes o mesmo desenho. Não deu certo. Então, fiquei com a cara no chão, praticamente. Falei, meu Deus, e agora? Então, eu fui e agora estou prestando mais atenção no esboço, que é a parte mais importante agora que eu estou achando. Outra coisa também que eu estava olhando no aplicativo que eu fiz para fazer o grid, um aplicativo, eu nem sei o nome, porque eu só fui no Play Store, pesquisei grid e apareceu ele e abaixei. Lá tem outro jeito de fazer grid que eu achei bem mais fácil para fazer. A gente faz o grid primeiro, normalmente, que nem você faz, né? Grid, quadriculado. E aí, depois que faz esse grid, tem a opção no próprio aplicativo de grade. Coloca a grade. Grade lateral. Com essa opção, ele vai dividir o quadrado, tipo uma linha vindo assim. Na diagonal. Diagonal. E aí, não precisa nem medir depois. É só pegar a régua e fazer assim na metade do quadradinho. E aí facilita muito mais, porque o quadradinho vai diminuir em 3 tamanhos. Vai ficar 3 vezes menor do que já era. Então, eu achei muito mais fácil fazer essa parte. Já tem 2 semanas que eu estou utilizando esse jeito. E achei muito mais fácil desse jeito. Outra coisa também é que aqui na minha cidade tem um cara que é famoso. O nome dele é Louisiana e ele tem 6 milhões de seguidores. E eu senti de desenhar ele, sabe? Eu desenhei os personagens que eles interpretam. E aí eu fui e desenhei ele, e aí eu consegui ser notada por ele. E isso, além de que me deu mídia, porque ele tem muitos
seguidores, e ele postou uns stories, todos os seguidores dele viu, ainda me deu chances de ter mais encomendas, porque quase a cidade inteira viu o meu desenho. Então, muitas pessoas começaram a me seguir e mandaram fotos para me avaliar. Eu estou avaliando ainda, para ver quanto eu vou cobrar. Então, tipo assim, famoso, se você desenha famoso ele gostar e repostar, vai te ajudar demais. Então, eu levei pro planejo desenhar mais famosos e ainda mais eu que desenhei alguém da minha cidade. Caso eu não conseguisse chamar a atenção dele pela internet, eu poderia entregar para ele mesmo, pessoalmente, né? Sim. Já que eu moro aqui na minha cidade, seria mais fácil de eu chamar a atenção dele. Então, desenhei ele, deu certo, ele gostou do desenho. Vou entregar para ele amanhã. Então, um passo muito grande. Estratégia muito boa, viu? Bem pensado. Pensei na estratégia maravilhosa. Sim, e tá fácil de você entregar, né? Todos os desenhos de famosos que eu fiz, a minha preocupação era essa. Assim, eu tenho que tentar fazer esse desenho chegar no famoso. Porque alguns deles repostavam, então gerava muita dúvida da galera em saber se de fato o desenho era verdade. Porque poderia ser só uma foto. E aí eu ia correndo atrás, assessoria, e-mail, tanto de e-mail que eu já mandei de assessoria. Sabe os Instagrams que eles colocam lá, assessoria@tal.com.br, mandava e-mail para todo mundo, ó, sou desenhista, fiz o desenho do artista tal, gostaria de estar enviando como presente, aonde que é a caixa postal, ou quem quer dá um jeito, vai atrás. E eu já consegui resultado através disso, sabe? Então eu preocupava em entregar, porque entregando você tem a probabilidade dele postar e te marcar, então é sucesso. E mais uma coisa que é uma prova que você entregou e a pessoa vê que é desenho de fato, que não é fake, que não é montagem. Então isso valida muito o seu produto. Show. Inclusive, até uma dica que você mesmo deu lá numa live desenhando, eu não lembro mais quem a gente estava desenhando, que fez 2 desenhos com você, então eu não lembro qual que você estava desenhando, mas você deu uma dica de quando a gente desenhasse algum famoso, a gente corresse atrás de alguém da família dele, que não era tão famoso, que eu dei mais chance de eu conseguir chamar a atenção dele. E aí eu queria chamar a atenção dele pela internet, né? E aí, primeiro momento, eu não consegui, porque por ele ter muitos seguidores, acabava que a minha notificação era uma entre milhões de notificação. Então, acabava que ele não via. Aí, eu falei, agora, pô, tem que achar alguém da família dele que não é tão famoso que nem eu, conseguir chamar a atenção. Aí foi o que eu fiz, da prima dele, aí a prima dele falou pra tia dele, a tia dele falou pra ele. Aí, depois que falaram pra ele, ele pegou, foi lá no meu Instagram e viu. Então, outra dica aí que você me falou e agora estou. Sucesso. Ô, Cauane, então eu vou encerrar essa live, então. Foi bom o bate-papo. Você quer deixar algum recado pra galera aí? Falar alguma coisa? Não, só tchau mesmo. Beijo, até a próxima live. Então é isso, galera. Forte abraço. Já deixo para vocês aí. Quinta-feira, passou amanhã, na quinta, eu tô ao vivo lá no YouTube, desenhando. Quem tiver de boa aí desenhando, entra lá também para a gente trocar uma ideia, bater um papo e colocar o desenho em prática. Essas lives. E apareça por lá, porque foi lá que eu aprendi a desenhar, viu? Se quiserem aprender a desenhar, vai na live do Fabiano. É isso aí, galera. E todas as terças eu entro nesse Instagram aqui para bater papo com algum desenhista. Você que está assistindo aí, que está acompanhando, quer bater um papo com o professor, fica atento ao horário aí, que o primeiro que entrar, eu faço o convite e a gente vai conversando. Então é isso, galera. Forte abraço. Desejo a todos aí um bom descanso. E quinta-feira estamos ao vivo novamente. Falou! Até quinta. Tchau.